Agropecuária e desenvolvimento. Então, primeiro aqui nós vamos diferenciar o crescimento econômico do desenvolvimento na sua característica moderna, que é o desenvolvimento sustentável. Então, o crescimento econômico está relacionado estritamente ao crescimento do produto interno bruto. E aí a ideia é da chamada escola neoclássica da economia, que quando o PIB cresce, você aumenta o bem-estar da população. Isso é um dos 10 princípios da economia, inclusive defendidos pelo Mank. O bem-estar da população depende da sua capacidade produtiva, sua capacidade de aumentar o produto interno bruto. O desenvolvimento, ele nasce como uma alternativa a essa ideia de crescimento econômico, porque ele diz que nem sempre que o PIB cresce, as correntes desenvolvimentistas dizem isso, você tem melhoria das condições da sociedade. Se esse PIB crescer, mas os benefícios não forem igualmente distribuídos, ou forem distribuídos de forma acentuadamente desigual, você não tem melhoria do bem-estar da população. E se esse PIB crescer a custos de degradação ambiental, você também tem problemas do bem-estar social. Então, no mínimo, nessa visão de desenvolvimento sustentável, você tem que incluir, sim, o econômico, que ele é importante, mas você tem que incluir as variáveis ambientais e sociais, que é chamado tripé da sustentabilidade, né? Econômico, social e ambiental. Aqui no canal nós temos uma sequência de aulas, na verdade, sobre desenvolvimento sustentável, e recomendo que você assista para ver melhor como é a evolução dessa mentalidade e dessa dualidade, dessa contradição, para alguns economistas, para outros não, entre crescimento econômico e desenvolvimento sustentável. Nós temos 3 grandes escolas: a escola neoclássica, a pós-desenvolvimentista e sustentável. Então, eu recomendo que você veja essa aula, ou se você já viu, ela é muito importante para você continuar aqui nas ideias que a gente vai falar aqui, tá? Ou então, após assistir essa aula, você vai lá nessa aula aqui, nessas aulas aqui do canal de Desenvolvimento Sustentável, para você ter uma noção melhor de como é que esse debate dentro do agro, inclusive lá a gente fala de agrotóxico, quando a gente entra em termos polêmicos. Agora, quais os efeitos do desenvolvimento do setor do agro? Considerando o desenvolvimento, a melhoria do bem-estar da população, advindo ou não do crescimento econômico, quando isso acontece? O que é que acontece no setor agropecuário de um país? Primeira coisa é o aumento da produtividade do trabalho, em virtude das novas tecnologias e disponibilidade de equipamentos. Então, quando o país se desenvolve, você tem maior acesso a tecnologias e novos equipamentos, a produtividade de cada trabalhador, inclusive no setor agrícola, mas também nos outros setores, ela aumenta. Você tem uma mudança na estrutura da produção e renda. Então, o agro ele vai diminuindo sua importância em relação ao PIB, isso a gente viu em vídeo anterior, tá? Justamente porque o país mais desenvolvido, você tem a redução da pobreza absoluta, e pessoas com uma renda per capita maior, renda familiar maior, vai consumir um percentual do orçamento familiar menor de produtos alimentícios, de produtos relacionados ao agro. Então, esse acréscimo da renda das famílias ele não vai ser destinado a produtos agrícolas, assim produtos industrializados e em outros setores de maior valor agregado, reduzindo com isso o percentual da participação do agro na economia. Então, vai aumentar ali a indústria e o setor de serviços. Mudança na força de trabalho, então vão ter menos emprego ligado ao agro, já que você está diminuindo a participação relativa desse setor, e aumento da mão de obra urbana. Com isso acontece o êxito rural, né? As pessoas, como o agro está mais produtivo, você precisa de menos pessoas ali trabalhando na terra para produzir para o resto da população. Então, essa mão de obra ela sai do campo e vai para a cidade. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu também nos Estados Unidos. Acontece também uma diminuição das diferenças intersetoriais de produtividade. A produtividade agrícola cresce no nível mais rápido que a produtividade industrial. Tá? Isso geralmente acontece quando o país se desenvolve. Então, se tem uma diferença logo no início entre a produtividade das indústrias e do agro, geralmente porque a indústria ela nasce no ambiente urbano, as pessoas têm uma visão mais empreendedora e, no geral, quando o país não é desenvolvido, as pessoas do ambiente rural não têm essa visão empreendedora, é mais uma visão de fazendeiro, de subsistência. Acontece, essa mentalidade empreendedora ela vai da cidade para o campo, as pessoas vão se profissionalizando cada vez mais, vão adquirindo essa mentalidade empreendedora, enquanto que lá na cidade já tem. Então, a produtividade ela já é alta, ela não se altera tanto. No campo, as pessoas vão adquirindo cada vez mais essa mentalidade e vai crescendo muito a produtividade. Por isso que a diferença entre a produtividade dos setores ela diminui. Acontece o êxito rural, que eu acabei de falar, né? Sendo mais produtivo, o campo vai demandar
menos mão de obra, então menos pessoas vão precisar para plantar o mesmo tanto de alimento para a população, por isso que elas vão sair do campo para a cidade em busca de outras oportunidades. Aí tem uma modificação na demografia também, modificação demográfica. Com o desenvolvimento, a redução das taxas de natalidade e mortalidade, então você consegue prevenir mais, por isso que a mortalidade diminui, a medicina avança, e por que a natalidade ela também reduz. Tem uma relação forte ali entre o número de filhos e a renda das pessoas. No geral, pessoas mais pobres têm mais filhos, tá, do que pessoas mais ricas. Por que isso acontece? Principalmente no campo, os filhos eles são vistos na estrutura financeira familiar como ativos. Por exemplo, eu tenho um sobrinho lá no interior do Pará, meus sobrinhos do interior do Pará, eles são de comunidade ribeirinha, desde cedo eles estão pegando açaí e ajudando para a renda familiar. Então, o moleque lá de 8 anos já está fazendo isso. E então ele serve para a renda familiar, e aí contribui para a renda familiar com o seu trabalho, com a sua mão de obra. Então, a família pobre ela não vê um filho como um gasto, assim, propriamente dito. Muitas vezes ele vê como, entre aspas, um investimento. Principalmente a família do campo, e a pobreza no Brasil e em outras regiões do mundo ela é maior, em termos percentuais, no campo do que nas regiões urbanas. Pelo menos a pobreza monetária, tá? Porque existem diferentes tipos de pobreza. Mas, na família rica, o que acontece? Muitas vezes, a criança ou o adolescente ele não pode contribuir com a renda familiar. E aí ele tem que estudar. E hoje, cada vez mais, ele tem que estudar. Tem uma geração neném, que é tipicamente urbana, que nem trabalha nem estuda. Então, ela precisaria estudar para se capacitar para chegar no mercado de trabalho, por exemplo. Pelo menos estudar formalmente. Né? Ele pode estar, não estudando formalmente, mas informalmente está fazendo alguma coisa. Enfim. Então, hoje, os filhos saem cada vez mais tarde de casa. Se os filhos saem cada vez mais tarde de casa, principalmente nas famílias de renda maior, que são urbanas, significa um custo muito alto você ter um filho. Isso, para qualquer pessoa que você falar hoje, para quem tem filho, para quem não tem filho, todo mundo sabe que é caro ter um filho e dura mais tempo, porque as pessoas estão demorando mais a sair de casa. Então, os pais na família urbana vão pensar muito mais vezes em ter filho, e principalmente quando já tem um filho, vão pensar muito mais em ter o segundo ou terceiro filho, enfim. Tá? Além disso, você tem avanço aí nos últimos anos dos métodos contraceptivos, né? Os métodos que inibem ali a gestação, enfim. Então, com essas tendências, com o desenvolvimento, à medida que o país se desenvolve, torna-se mais urbano, você tem aumento, a diminuição da natalidade e da mortalidade também. Só que a mortalidade ela reduz mais, ou ela tende a reduzir mais. Com isso, a população tende ali a crescer e envelhecer, porque mais pessoas velhas vão estar sobrevivendo, entre aspas, né? O percentual de pessoas velhas vão estar aumentando, de pessoas idosas, melhor dizendo, tá? Para não pensar em nenhum termo pejorativo. Então, as pessoas idosas vão estar aumentando, você tem uma pressão sobre os mecanismos de seguridade social, mas você tem também aqui a demanda por produtos agrícolas, porque as pessoas estão a população no geral está crescendo. Diminuição das diferenças intersetoriais da produtividade. Isso aqui eu acabei falando bem aqui, né? Então, aqui, deixa eu apagar porque isso já foi. Agora vamos falar dos papéis da agropecuária ao desenvolvimento econômico. Você tem 6 papéis que são importantes. Primeiro, fornecer alimentos à população total. Então, para isso é interessante. Fornecer capital para a expansão do setor não agrícola. O alimento é o primeiro papel importante. Depois, assim, o setor não agrícola ele depende muitas vezes de insumo agrícola. Por exemplo, uma indústria ali de, tecido, vai depender do algodão, né? De roupa, vai depender do algodão, que é um produto agrícola. Então, ele vai servir ali como insumo, ou o capital, no caso, é assim, o empreendedor agro, ele acumulou um patrimônio, ele vai poder pegar esse dinheiro e investir no setor agroindustrial. No sentido, o capital está muito mais nesse sentido, tá? De fornecimento de recursos financeiros, não necessariamente de insumos. Mas eu vou colocar aqui insumo também, que tanto capital como insumo vai. Então, insumo, produtor de algodão fornece algodão para a indústria de tecidos, tá? Isso é produção de insumo. Capital, produção de algodão, acumulou dinheiro, ele pega esse dinheiro e investe
na indústria de qualquer outro setor. Terceiro, fornecer mão de obra para o crescimento e diversificação das atividades econômicas. Então, o agro serve para isso também. Você, inclusive, quando ele diminui sua participação na economia, você vai gerando excelente mão de obra que vão para outros setores. À medida que a própria economia também vai se diversificando, a mão de obra vai migrando e o agro serve para isso. 4. Fornecer divisas para a compra de insumos e bens de capital estrangeiro. Então, também, de novo, tá? No sentido aqui também de capital. O agro ele acaba adquirindo uma mentalidade mais empreendedora, ele acumula capital, ele usa esse capital para comprar insumos e bens de capital estrangeiro também. Então, eu compro lá fertilizantes de outros países, enfim. Mercado consumidor de produtos não agrícolas, então vai ter lá as pessoas ligadas ao agro, elas vão consumir produtos industrializados, serviços relacionados ao terceiro setor. Então é comum, por exemplo, em cidades pequenas ligadas ao agro, aqui mesmo onde eu estou morando, que é Piranhas, Alagoas, você tem um agro forte, tanto que o IF onde eu trabalho, ele é direcionado ao agro, por isso que eu estou aqui colocando essa playlist de economia rural. E você tem outros serviços crescendo, por exemplo, serviços de odontologia, serviços ali de advogados, né, advocacia, porque as próprias pessoas ligadas ao agro vão consumir esse serviço nessas cidades aí, principalmente do interior do Brasil, ligadas ao agro. Você também tem um fornecimento de matéria-prima para o desenvolvimento industrial. Aqui, ó, o insumo já está bem aqui, né? Eu vou até colocar aqui, ó, essa parte, ela está muito mais ligada com essa aqui. Pronto. Fornecimento de capital é uma coisa, fornecimento de matéria-prima / insumo para desenvolvimento industrial. Esse aqui é o exemplo do algodão, né? Fornecer algodão para a indústria ali de tecidos. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui são as referências. Olha só, esse livro aqui que eu recomendo. Baixa Economia e Política Agrícola no Brasil. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.